Olá, sou o professor Renan e na aula de hoje falaremos um pouquinho do triângulo retângulo e do famoso Teorema de Pitágoras. Um triângulo, o que é um triângulo? Ele é uma forma geométrica que possui três lados. Mas qual é a principal característica do triângulo retângulo? Bom, se observarmos atentamente a esta figura aqui, certo? Veremos um ângulo de 90 graus. Então, a principal característica de um triângulo retângulo é o ângulo de 90 graus. E oposto a esse ângulo de 90 graus, oposto a ele, nós temos a hipotenusa. Em outras palavras, os dois lados do triângulo que formam um ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E o lado que se opõe ao ângulo de 90 graus chama-se hipotenusa. Então, quais são as características do triângulo retângulo? Possui um ângulo de 90 graus, possui dois catetos e uma hipotenusa, certo? Então, todo triângulo que tiver um ângulo de 90 graus será chamado de triângulo retângulo. E o que diz o Teorema de Pitágoras? Vamos desenhar aqui um triângulo qualquer retângulo, tá bom? Então, esse lado aqui eu vou chamar de A, esse lado aqui de B e esse lado aqui de C. O ângulo de 90 graus está aqui. Para esse triângulo em questão, o C é a hipotenusa, A e B são os catetos, tá bom? E o Teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, Teorema de Pitágoras, que o quadrado da soma dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, certo? Então, ó, um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, certo? Ó, B e A são catetos, C é a hipotenusa. Vamos, então, fazer o seguinte, demonstrar esse teorema, certo? Vamos construir um triângulo que mede um lado 3, um lado 4 e o outro lado 5. Então, aqui eu tenho uma folha quadriculada. Eu vou desenhar um triângulo ó, que tenha aqui, ó, 4, ó. 1, 2, 3, 4. 3. E aqui na diagonal ele vai ter 5, certo? Então, aqui é 4, aqui é 3 e ali é 5. Vamos desenhar quadrados aqui, ó. Eu vou desenhar um quadrado aqui. Tem que ter 4. Faço um quadrado. Eu vou desenhar outro aqui, né? O quadradinho, outros lados, certo? Então, ele é um quadrado que tem 4, 4 e 4. Agora, vamos desenhar um outro quadrado aqui, ó, com lado 3. Certo? Então, aqui é 3, aqui é 3, aqui é 3 e aqui é 3.
Agora eu preciso desenhar outro quadrado ali. Para isso eu vou utilizar a régua ou o esquadro. Vamos utilizar o esquadro, ó. É mais fácil. Vamos fazer a medida aqui. Né, ó, 5 centímetros, tá vendo? Ó, certinho. Então agora eu vou desenhar. Vamos posicionar a reta corretamente. Né, e vamos lá desenhar aqui, ó, com o lado 5. Vamos pegar aqui no 5 e desenhar. Aqui. Aqui também. E vamos fechar o nosso quadrado. Prontinho. Então, aqui eu tenho lado 5 e lado 5. Vamos nomear, né? Vamos falar que aqui é A, aqui é B e aqui é C. O que é o Teorema de Pitágoras? O que ele diz o Teorema de Pitágoras? Que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, certo? Se eu calcular a área desse quadradinho aqui, ó, como que eu calculo a área de um quadrado? Lado vezes lado. 3 vezes 3, 9. E desse quadrado aqui, ó, lado vezes lado também. 4 vezes 4, 16. E desse outro quadrado aqui, 25. Agora vamos pensar o seguinte. Esse quadrado maior aqui é o lado que está junto com a hipotenusa. O ângulo de 90 graus está aqui, então essa é a hipotenusa. Sempre se opõe ao ângulo de 90 graus. Então, esse daqui é o quadrado que está junto com a hipotenusa, que vale 25, certo? Que é igual a 16, que é a área desse quadrado formado por este cateto, né, que está junto a este cateto, mais 9. Se eu somar 16 com 9, dá 25. Ó. 25 igual a 25. Então, é isso. Essa é uma das formas de demonstrar o Teorema de Pitágoras. Certo? Bacana, não? Vamos, então, para o próximo. O triângulo de lados 3, 4, 5 é um triângulo retângulo. Sim, nós acabamos de ver que 3, 4, 5 ele é um triângulo retângulo. Ou melhor dizendo, eu consigo desenhar um triângulo retângulo com lados 3, 4 e 5. Por que podemos afirmar isso? Acabamos de verificar, certo? É possível encontrar uma infinidade de triângulos retângulos semelhante a esse. O que é semelhante? Semelhante vem de proporcional, tá? Proporcionalidade. Então, pensa no seguinte aqui, ó. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 6, 8 e 10, certo? Por que eu multipliquei por 2? Eu estou dobrando o tamanho do triângulo original. Então, eu tenho um cateto que mede 6, o outro cateto que mede 8 e o outro cateto que mede 10. E se eu triplicar de tamanho? Vai ficar 3 vezes 3, 4 vezes 3 e 5 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 3 dá 12 e 5 vezes 3 dá 15. Ou seja, um cateto mede 9, o outro mede 12 e o último mede 15. Então, repare que a hipotenusa é sempre o maior valor. E se eu quero aumentar 4 vezes o tamanho do triângulo original? 3 vezes 4, 4 vezes 4,
5 vezes 4. Quanto que dá isso? Daria 12, 16 e 20. Então, um cateto mediria 12, o outro 16 e o outro 20. Bacana, não? Então, agora, muito simples. Eu consigo obter vários triângulos retângulos aumentando os lados proporcionalmente. Claro, não pode se esquecer disso. Aí ele pede, escolha 3 ternas pitagóricas da tabela anterior e verifique a relação do teorema de Pitágoras. Então, vamos verificar essa relação do teorema de Pitágoras. O 3, o 4 e o 5, nós já verificamos, ok, né? Verificamos lá atrás, ó. Nesse exemplo aqui, ó. Esse triângulo possui lados 3, 4 e 5. Já foi verificado, tá? Agora aqui, vamos verificar esse aqui, ó, o 6, o 8 e o 10. O 6, o 8 e o 10. Quem são os catetos? Não podemos esquecer disso. Catetos é o 6 e o 8. E a hipotenusa é o 10. Como que eu vou verificar? Fazendo a aplicação do teorema de Pitágoras. Qual que é a formulazinha? Hipotenusa ao quadrado. Então, vamos escrever aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos, onde eu chamei de C1 e C2 para diferenciar. Então, nesse caso aqui, vai ficar, ó, a hipotenusa vale 10. 10 ao quadrado é igual a C1 ao quadrado. 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 10 ao quadrado não é 10 vezes 2, é 10 vezes 10, que dá 100. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Então, 100 é igual a 100? Sim, ok. Então, 6, 8 e 10 também é um triângulo retângulo. Está ok. Vamos escolher mais um aqui, ó. O 9, 12 e 15. Então, ó, eu vou chamar de cateto 1, cateto 2 e hipotenusa agora, ó. 9, 12 e 15. Será que ele é triângulo retângulo? Vamos fazer o cálculo. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. 15 ao quadrado não é 15 vezes 2, é 15 vezes 15, que dá 225. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81, e 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que dá 144. 81 mais 144 dá 225, ó. Bateu. Ok. Tá vendo? Vamos inventar aqui um outro triângulo, ver se ele é retângulo. Vou inventar aqui, ó. Suponha-se que os catetos sejam, sei lá, 10 e 12 e a hipotenusa 20. Estou supondo, será que isso é um triângulo retângulo? Ó, 20 ao quadrado tem que ser igual a 10 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 20 ao quadrado é 400. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. 12 ao quadrado já vimos que é 144. 400 é igual, ó, se eu somar 100 mais 144, dá 244. 400 é igual a 244? Não, é diferente. Então, não é triângulo. Não ficou bonito, né? Vamos escrever. Não é triângulo retângulo.
Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu joinha. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!